Olá, galerinha, buenos dias, como estão? Voltamos hoje com nossos vídeos, né, nas nossas aulas online. E eu queria passar algumas informações para vocês antes da gente iniciar realmente o nosso conteúdo dessa semana. Nós vamos começar conteúdos de segundo bimestre, tá bom? A gente encerrou o assunto do segundo bimestre, quando a gente fez até a nossa atividade avaliativa para fechar a nota do primeiro bimestre. E hoje a gente vai começar outros assuntos, né? Para depois a gente fazer uma prova, vamos ver daqui para lá, né? Mas uma coisa que eu quero que vocês façam a partir de hoje é todo vídeo, certo? Todo vídeo que a gente for apresentar com aula nova, eu quero que vocês estejam com caderno, lápis, certo? O estojo de vocês. Tudo que eu passar para vocês na aula, conteúdo, eu quero que vocês coloquem no caderno, tá certo? Por exemplo, hoje eu vou apresentar para vocês alguns slides. Nesses slides tem explicação, tem conteúdo, tem regrinhas, tá? Então, essas regrinhas vocês devem passá-las para o caderno. Detalhe, se quando eu for passando vocês não conseguem acompanhar, então vocês esperam eu explicar aquela parte, dá pausa no vídeo e anota tudo aquilo, tá certo? Se for precisar assistir mais de uma vez, assistam, tá? Assistam ele, porque isso vai ser melhor para vocês e melhor para a gente depois de uma revisão, porque vocês vão estar com esse conteúdo no caderno, tá certo? Então, vamos para o nosso conteúdo hoje, tá certo? Nosso assunto hoje, certo? Discurso direto e discurso indireto. Ele é um gênero textual, tá? Ele é um gênero textual usado, que a gente usa mais na questão de interpretação textual, tá bom? Então, a gente vai entender ele um pouco mais, tá bom? Um exemplo, tá certo? Um exemplo que tem aí, que eu vou ler ele com vocês e a gente vai interpretar eles juntos, tá bom? Lo siento, ahora mismo Snoopy no puede salir a jugar. Está leyendo. Los perros no saben leer. Bueno, está allí, sentado y sostiene un libro. Ana Karenina y el conde Bronsky nunca podrão ser felizes. Certo? Aí está um diálogo inicial entre dois amigos que relatam um fato, certo? Ó, usando ele discurso direto, tá certo? Usando ele discurso direto. Ella dijo: Lo siento, ahora mismo Snoopy no puede salir a jugar. Está leyendo. El niño dijo: Los perros no saben leer. El otro niño agregó: Bueno, está allí sentado y sostiene un libro. Snoopy leyó. Ana Karenina y el conde Bronsky nunca podrão ser felizes. Discurso direto. Já no discurso indireto, como é que fica? Ella dijo que no sentia. Aquele momento, Snoopy não podia salir a jugar porque estava leyendo. El niño le contestó que los perros no saben leer. El otro niño comentó que Snoopy acá estaba allá, sentado y que sostenía un libro. Snoopy leyó que Ana Karenina y el conde Bronsky nunca poderiam ser felizes. Olha a diferença, certo? A diferença dos dois discursos, o discurso direto e o discurso indireto, certo? A gente vai entender um pouquinho agora a diferença entre eles, tá certo? El discurso directo es aquel que se repiten textualmente las palabras que fueron ditas por el interlocutor. Ejemplo, el chico dijo que escribió un cartel que él dice:
Los perros no sabem leer. O que quer dizer? Que aqui está mostrando que o discurso direto é aquele que repete as palavras que foram ditas pelo interlocutor. E essas palavras ditas, elas sempre vão vir dentro de comilhas, certo? Ou seja, aspas. Porque está mostrando diretamente o que o interlocutor disse. O exemplo está aí. El chico que escreveu um cartel que disse, abre aspas, los perros não sabem ler. Quem disse que los perros não sabem ler? Um chico, certo? Aqui foi mostrado diretamente as palavras que ele usou, tá? En el estilo directo, por lo tanto, no hay cambios en el mensaje, que aparece tal y como el interlocutor lo dijo o lo pensó. Aparecen los mismos tiempos verbales, la misma persona, los mismos nombres, advierbios, etc. Da mesma forma que o interlocutor falou, certo? Vai ser uma citação direta. Ele vai mostrar do mesmo jeito que foi dito, tá bom? Discurso indirecto, certo? E no discurso indirecto se relata algo que el interlocutor disse, pero sem que suas palavras se repitam textualmente. Ejemplo, el chico dije que los perros no sabem ler. Né? Uma única frase. No indireto, não se repete diretamente o que foi que ele falou. Se explica o que foi que o interlocutor quis dizer, certo? El narrador expressa el mensaje transformándolo según su punto de vista. Por eso, al pasar del discurso directo para el indirecto, hay cambios, sobre todo en los tiempos verbales. Se cambian también los adjetivos y adverbios posesivos, los demostrativos y todos los adverbios, y las expresiones que marcan uma referência de tempo e de espaço. O que quer dizer aqui? Quando a gente vai transferir uma mensagem de um discurso direto para um discurso indireto, vai mudar tempo verbal, ou seja, as conjugações do verbo, vai mudar os adjetivos, os advérbios, certo? E os demonstrativos daquelas frases. Entenderam? Quando queremos transmitir ou comentar algo que foi dito por nós mesmos ou por outra pessoa, geralmente produzimos cambios que não só afetam o tempo verbal, sino também a las otras categorías gramaticales. Se transforma el mensaje según el punto de vista del narrador. Vamos ver uns exemplos para ficar mais claro, tá certo? As categorias, certo? Essas categorias gramaticais que eles falam. Os demonstrativos, os possessivos, os pronomes do sujeito, as referências espaciais, as referências temporais e os tempos verbais. Tá certo? No discurso direto, quais os demonstrativos que a gente pode usar? Este, esta. No discurso indireto, esse, aquele, essa, aquela. Certo? Porque a gente está direcionando nossa fala, a gente está apontando. É como se a gente fizesse assim. A gente estivesse falando de algo que está próximo a gente, certo? E algo que está um pouco mais longe. Entenderam? Esse, aquilo que eu estou segurando. Não, este, aquilo, desculpa. Este, aquilo que eu estou comigo. Esse, aquilo que eu estou me referindo. Eu estou demonstrando. Certo? Os possessivos, no discurso direto. Mi, mio, nuestro, vuestro.
certo? No discurso indireto, su, suyo, sui, suyo, nuestro. Entenderam? Ó, então, aí o que a gente pode relacionar? No discurso direto, é como se a gente falasse em primeira pessoa, certo? Em primeira pessoa, seja ela no singular ou no plural. E no discurso indireto, é como a gente falasse na segunda pessoa, tanto no singular como no plural, tá bom? Discurso direto nos pronomes do sujeito. Yo, nosotros, vosotros. No discurso indireto. Ele, ella, ellas, ellos, nosotros. Certo? Entenderam? Referências espaciais. Ou seja, o espaço, aquele local onde se é dito ou se é feito aquela ação. No discurso direto. Aqui, no discurso indireto, aqui, ali. Entenderam? Referências temporais, ou seja, no momento em que é dito. Tá bom? Discurso direto. Ayer, anoche. No discurso indireto. Anteayer, el dia anterior. Anteanoche, la noche anterior. Olha a diferença. Tá bom? E os tempos verbais. Discurso direto. Presente do indicativo. Futuro simples ou imperfeito. Isso é aquele momento da fala. Discurso indireto. Presente, pretérito imperfeito. Condicional. Pode estar mais relacionado ao passado, não ao presente. Entenderam? Ó, aqui está um exemplo, certo? Para a gente testar discurso direto e discurso indireto. Mafalda disse: Lo siento, Miguelito, voy a salir con mi mamá. Pero, ¿no tienes algún libro? Un libro es un buen amigo. Essa é uma charge que a gente pode interpretar ela tanto no discurso direto ou no discurso indireto. Como assim? Discurso direto. Mafalda, abre aspas. Voy a salir con mi mamá. Fecha aspas. É um discurso direto. Como é que a gente refere ele a um discurso direto? Certo? Porque ele está na primeira pessoa. Voy a salir con mi mamá. Então, eu estou falando diretamente, estou mostrando diretamente o que Mafalda disse. Certo? Direto, sem mudanças. Tá bom? Eu repito aquilo que ela falou, da mesma forma. Já no discurso indireto, como é que eu posso usar? Mafalda va a salir con su mamá. Né? Va a salir con su mamá. Discurso indireto. Ou seja, existe aí já uma diferença, né? A gente já pode ver uma diferença tanto nos possessivos como no tempo verbal. Mafalda va, tempo verbal, certo? Tempo verbal. A salir com su mamá, possessivo, su, né? Lembra da tabelinha? Sofre alteração, certo? No discurso direto, Mafalda usa o quê? Boi, presente, né? Presente. Presente do indicativo. Ela está mostrando o que ela vai fazer. O verbo está sendo conjugado no presente. Tá certo? Já quando a gente muda, quando a gente vai citar, certo? Quando a gente vai citar, Mafalda va a salir com su mamá. Pretérito imperfeito. Por quê? Porque não diz o momento, certo? Pode se estender por um determinado período. Não é um momento fixo no presente. Tá bom? Deu para entender? Então, quando a gente vai transformar uma frase,
certo? Quando a gente vai transformar uma frase de discurso direto para discurso indireto, a gente tem que ficar atento a essas terminaçõezinhas. Tempo verbal, uso dos demonstrativos, uso dos possessivos, né? Os pronomes usados também, as referências espaciais e temporais. Tudo isso, todos esses pontos estão totalmente ligados. Eu não posso fazer transformar um discurso direto usando qualquer um desses demonstrativos que estão relacionados ao discurso indireto. A frase vai ficar sem sentido, não vai dar a mesma sonoridade. Entenderam? Certo? Então, anotem esses detalhes, anotem as informações, que elas são importantes. Pronto, então como vocês viram, o conteúdo ele tem explicação, certo? Ele é gramática, tá certo? Coloquem no caderno, como eu já avisei. Tudo que foi passado aqui, vocês coloquem no caderno. Com relação à atividade, tá? Uma coisa muito importante que eu quero que vocês prestem atenção na atividade, tá bom? O que está acontecendo muito, a gente solicita para vocês que vocês anotem tudo no caderno, perguntas e respostas. Depois, quando retorna para mim, só vem resposta. Eu não vou aceitar, tá bom? Não vou aceitar. Eu quero perguntas e respostas no caderno, da mesma forma que conteúdo, tá certo? Então, nossa atividade hoje será desse jeito. Eu vou colocar aqui nas atividades complementares, vocês escrevam no caderno as perguntas e respondam, tá bom? Uma coisa muito, muito, muito essencial. Quando vocês fizerem a atividade, me envie uma foto, tá? Me envie uma foto. Primeiro bimestre eu tive que estar cobrando bastante isso de vocês. Até no último dia, né? Tá cobrando mandar a atividade. E ainda teve gente que não mandou. Tá certo? Então é muito importante vocês colocarem esse assunto em dias. Tá certo? Colocarem essas atividades em dias. Para não se atrasarem tanto e não se prejudicarem. Tá certo? Então, façam a atividade com calma, com paciência. Não precisa pressa. Tá certo? E até semana que vem. Tchau!